E aí, gente, empacou? Desempaca comigo. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e é hora de mais, é dia de mais um resumo hoje de História do Brasil, nossos resumos aqui do Desempaca, hoje para falar sobre o primeiro reinado, o governo de Dom Pedro I. Lembrando que os links estão aqui na descrição, no comentário fixado, redes sociais, o link da nossa Twitch, que é de onde a gente, inclusive, prepara essas aulas e grava ao vivo. Para quem estiver lá já ganha, já recebe diretamente, na hora, o material em PDF, inclusive. E também os resumos eu coloco aqui na descrição. Lembre-se disso, esses textos aqui que passam por aqui. Mais ou menos de 5 minutos para mais, um pouco menos. Vamos lá então começar. Dom Pedro I, lá, na verdade em Portugal ele seria Dom Pedro IV, né? Aqui no Brasil vai ser o famoso Dom Pedro I. Ele se tornou regente do Brasil, lembrando que regente é aquele governante que ele ainda é provisório, ele não é o rei. Porque o pai dele era o rei. O Brasil ainda não era independente. O Brasil era um Reino Unido a Portugal. O rei era Dom João VI, o pai dele. Mas Dom João VI tinha retornado a Portugal devido às pressões, principalmente ocorrida lá pela Revolução de 1820. Então, o Dom Pedro I ficou no Brasil e se tornou regente do Brasil. Governava o Brasil provisoriamente de 1821 até a independência, em 7 de setembro de 1822. E o que acontece é que aqui a gente vai ter um contraste de ideias. Você tinha partidos políticos aqui que ou defendiam a independência do Brasil ou que eram contrários a essa independência. O Partido Brasileiro, por exemplo, defendia a independência do Brasil. O Partido Brasileiro era formado pela elite brasileira que não queria pagar impostos a Portugal, não queriam ser recolonizados por Portugal. Em contrapartida, você tinha o Partido Português. O Partido Português queria a recolonização do Brasil. Em meio a ameaças, inclusive algumas invasões de tropas portuguesas em praias brasileiras, Dom Pedro I declara a independência. Teve o famoso Dia do Fico, lá em fevereiro de 1822, que lá em Portugal falavam: Dom Pedro, você tem que voltar para Portugal, a gente vai recolonizar o Brasil. Ele foi muito atraído pelas ideias dos brasileiros, da elite brasileira, de se tornar um governante de um Brasil independente. E ele passa a recusar esses convites de retornar a Portugal. E aí, lá em 1822, a 7 de setembro de 1822, a gente tem a famosa Declaração de Independência do Brasil, com muita influência, por exemplo, de seu mentor, José Bonifácio de Andrada e Silva, muita influência de sua esposa, Dona Maria Leopoldina, inclusive, a gente vai ter o processo de independência do Brasil. Vamos só lembrar uma coisa que é muito importante: o processo de independência do Brasil ele foi elitista. Tá? E uma outra coisa muito importante, a gente costuma dizer também que na independência do Brasil, o Brasil se torna independente, se torna um Estado nacional independente. Mas a gente percebe que a gente tem muito mais atividades com o passado colonial do que culturas. Ah, rompeu com Portugal politicamente, mas muitas coisas vão continuar. Inclusive a escravização de pessoas, certo? Inclusive Dom Pedro I, que mesmo sendo de um Brasil independente, era um português. E o que você precisa quando você tem um país independente? Agora você precisa de uma constituição própria, certo? Então várias constituições passaram, ou várias ideias de constituições passaram a habitar o imaginário desse novo projeto de Brasil. O mais importante é que em 1823 é formado de fato a Assembleia Nacional Constituinte, uma assembleia que vão fazer formular essa nova Constituição. Mas essa Assembleia tinha uma forte presença de liberais. Liberais, eles querem menos Estado. E por quererem menos Estado, esses liberais acabavam por tirar poder do imperador, Dom Pedro I, certo? O que Dom Pedro I vai fazer? Ele vai fechar essa constituinte que foi formulada em 1823. Esse evento ficou conhecido como a Noite da Agonia. Em 1824, ele vai outorgar uma nova Constituição. Só para lembrar, o que seria outorgar? É quando uma Constituição é feita de forma autoritária, sem processo democrático. Quando é democrático, é promulgada. Quando é autoritária, é outorgada. Então, ele vai outorgar uma nova Constituição. Na verdade, é a única, né? Porque a Constituinte de 23 ela não chegou a ficar pronta, ela não foi aprovada. Dom Pedro fechou. Então vai ser a primeira Constituição do Brasil, ainda no período imperial. E ela era de caráter
autoritário e centralizador. Nós tínhamos, além dos três poderes, o legislativo, que você tinha um parlamento bicameral, formado então por senadores e deputados, onde boa parte desses senadores e deputados ou eram escolhidos por Dom Pedro, ou eram eleitos pelo voto censitário, que é de acordo com a renda. Nós tínhamos o poder executivo, que era exercido pelo próprio imperador, o chefe de Estado. Nós tínhamos o poder judiciário, que era mantido e escolhido também pelo imperador, pelo imperador Dom Pedro I. E aí você tem o poder moderador, que na verdade não era uma novidade no mundo. Na verdade, o poder moderador vem lá de Portugal. Portugal já teve um poder moderador. O que é o poder moderador? Que coloca o imperador acima dos outros três poderes. Quando a coisa aperta, ele fecha os outros três poderes e passa a governar sozinho, se for necessário. Então, é uma constituição autoritária e centralizadora. E além disso tudo, foi estabelecido por essa Constituição que a gente vai conhecer como padroado. O que é o padroado? A Igreja Católica, ela é oficial no Brasil, mas ela é subordinada ao Estado. Inclusive, Dom Pedro ele tem o direito de nomear bispos, padres, clérigos, inclusive definir salários deles. E o Brasil era um país que não era laico, o Brasil era católico. Mais características aí desse governo do primeiro reinado, que foi conturbado, foi difícil e acabou fracasso de Dom Pedro I. Por exemplo, em 1824 aconteceu a Confederação do Equador. Algumas províncias pertencentes ao Nordeste brasileiro, lideradas principalmente a gente conhece como Pernambuco, que vinha já de um passado da Revolução Pernambucana de 1817, queriam se separar do Brasil e proclamar repúblicas independentes no Brasil. Dom Pedro I ele reprimiu violentamente essas revoltas. Esse movimento. Ele contratou, inclusive, o Brasil não tinha um exército formado, profissional. Você tinha guardas, mas não um exército profissional. Dom Pedro contratou, inclusive, mercenários britânicos para reprimir essa revolta, inclusive condenando à morte um dos líderes, que era o Frei Caneca. Frei João do Amor Divino Caneca. Nesse período também a gente teve a Guerra da Cisplatina, onde o Brasil era uma opinião. A opinião do povo era que o Brasil não deveria entrar numa guerra contra a Cisplatina, uma província que foi anexada lá no período joanino, porque a Cisplatina não entendia, não se identificava com o Brasil culturalmente, economicamente. E eles conseguiram se separar e formar a chamada Banda Oriental do Uruguai. Vai formar o Uruguai depois. Dom Pedro investiu dinheiro na Guerra da Cisplatina e perdeu. E a opinião do povo era que ele não deveria fazer isso. A gente teve também a consequente falência do Banco do Brasil, criado no período joanino. É certo que Dom João VI havia esvaziado os cofres quando foi embora do Brasil, mas ainda o que tinha, Dom Pedro ainda gastou esse dinheiro. Para o Banco do Brasil foi a falência. E também nós tivemos aí, para coroar, no sentido negativo, o governo de Dom Pedro I, a chamada Noite das Garrafadas, que é quando ele estava impopular, o governo de Dom Pedro I era extremamente impopular, e ele tenta viajar pelo Brasil para ganhar apoio. O primeiro lugar que ele foi, que foi em Vila Rica, Ouro Preto, ele foi hostilizado, e aí ele retorna para o Rio de Janeiro, onde os portugueses resolvem fazer uma festa para homenagear ele, para dar apoio. Mas os brasileiros jogam água no chope dos portugueses, invadem a festa e começam a quebrar tudo. Por isso que chama Noite das Garrafadas, porque realmente voaram garrafas. Como consequência, Dom Pedro, sabendo da crise, que não era bem visto no Brasil, era português, que só apoiava portugueses no Brasil, passado colonial, ele anuncia que ele pode ser coroado em Portugal, com a morte de seu pai, Dom João VI, mas ali é outra história. Ele retorna a Portugal, mas deixa como amor e garantia ao Brasil o seu filho aqui, Pedro de Alcântara, que a gente vai conhecer depois de sua coroação, lá em 1840, como Pedro II. Mas esse Pedrinho, Pedro de Alcântara, ele só tem 5 anos. E é assim que terminou a história do primeiro reinado de Dom Pedro I. Ele basicamente foi fugindo do Brasil. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!